Olá, continuamos aqui a nossa formação sobre indicadores para investir nas melhores empresas das bolsas de valores para chegar mais rápido no nosso objetivo financeiro. Com oferecimento da Tiba, a gente vai analisar hoje aqui o preço de uma ação sobre seu valor contábil. Será que o valor de negociação, o valor que a gente paga em uma ação, é um valor justo? A gente tem que comparar que se comprando esse pedacinho dessa ação, ela realmente possui ativos, passivos e tudo que é relacionado com o valor contábil interessante. Será que a vida real, os terrenos, os materiais, os carros, os produtos, os estoques que essa empresa tem equivalem ao valor de mercado? É exatamente isso que a gente vai analisar nesse vídeo hoje. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à análise de indicadores de valorização. Lembrando que uma das principais ferramentas para se analisar empresas e para investir em ativos de renda variável é a análise fundamentalista. A gente parte dos fundamentos de uma empresa, dos dados dela de receita, de lucro, margem operacional, margem líquida, dívida, impostos, etc., para chegar a uma conclusão se essa empresa é um bom investimento ou não. Por isso, a gente usa os indicadores financeiros. E o seu trabalho é só saber interpretá-los, você não precisa saber calculá-los. A gente vai fazer isso hoje, vou mostrar como calcular, mas você só precisa saber interpretar para olhar esse valor e saber se uma empresa é boa ou não quando ela possui tal valor de indicador. Nós temos indicadores de valorização, indicadores de rentabilidade, indicadores de valorização. Esses tipos de indicadores vão nos guiar para dizer se a gente está fazendo um bom investimento ou não. Os indicadores de valorização, como esse de hoje que a gente vai ver aqui junto, ele indica se o preço da ação que está sendo cotado na bolsa de valores, o preço que a gente paga na parte da ação, é justo comparado a um outro fator. No caso de hoje, o valor contábil da empresa. Em inglês, eles chamam esse indicador de price to book, mas em português é o preço da ação sobre seu valor contábil. Antes da gente ver mais em detalhe o que é valor contábil, é preciso saber que na Tiba você encontra todas essas informações para todas as ações brasileiras, europeias e americanas. E você ainda consegue filtrar as ações do mercado inteiro utilizando um valor preciso desse indicador, se assim você desejar. Então tudo o que você precisa saber é interpretar esses indicadores. Antes de tudo, a gente precisa saber o que é um ativo. Ativo é tudo aquilo que uma empresa possui: terreno, prédio, indústria, carros, estoque, ou seja, tudo que a empresa possui é um ativo. Inclusive parte do caixa dela, todas as disponibilidades que ela tem em forma de dinheiro ou crédito. Passivo é tudo aquilo que a empresa deve, seja dívida com fornecedor, seja parcela de um crédito, seja então qualquer coisa que a empresa vai dever no curto, médio ou longo prazo. E se a gente faz tudo que a empresa tem, que é o ativo, menos tudo que ela deve, que é o passivo, a gente chega no valor contábil. Então ativo menos passivo é valor contábil, assim como você está vendo na minha tela agora. Bom, e como é calculado esse indicador e como interpretá-lo? Para calcular, basta dividir quanto a empresa vale na bolsa de valores dividido pelo valor contábil. Ou seja, se eu fizer o valor que ela vale na bolsa de valores dividido pelo cálculo de ativo menos passivo, porque isso é o valor contábil, eu descobri qual é esse indicador para a empresa. No exemplo que você está vendo na minha tela, veja que o valor da empresa na bolsa de valores, nesse exemplo, é 10 milhões. Então, supondo que uma empresa vale 10 milhões e seu valor contábil é 8 milhões. Então, 10 dividido por 8, 1,25. Da onde vem esse 8 milhões? Ele é o valor contábil, então nesse caso ele vem de um ativo menos um passivo, ou seja, tudo que sobra de uma empresa fazendo os ativos menos tudo que ela deve. O que sobrou é o valor contábil. E o mais importante, a resposta deu 1,25. Isso é bom? Isso é ruim? Vamos analisar em detalhe. Primeiro de tudo, para interpretar esse indicador, temos que ter uma noção do que é uma valorização. A gente vai usar esse indicador para comparar empresas de um mesmo setor e comparar então se uma empresa ela está mais barata ou mais cara. Lembrando que uma empresa não é mais cara ou mais barata olhando o preço da ação, mas sim comparando os indicadores. Porque uma empresa que vale 10 milhões pode estar separada em 10 milhões de partezinhas, ou uma empresa que vale 10 milhões pode estar separada em 1 milhão de partezinhas. Ou seja, as duas valem o mesmo valor. A quantidade de ações disponíveis vai mudar, então o preço dela pode mudar. É por isso que nós nunca podemos comparar uma empresa pelo valor da ação, mas sim usando os indicadores que colocam essas empresas de tamanho diferente, valores diferentes, com quantidade de ações diferentes no mesmo patamar para que a gente possa comparar. Esse indicador também permite a gente analisar os riscos, porque a gente está analisando o valor contábil de uma empresa.
Se o valor contábil da empresa, por exemplo, é negativo, porque ativo menos passivo, se o passivo é muito grande, esse indicador vai dar negativo, o que mostra que a empresa pode não ser um bom investimento, já que ela tem mais passivos, mais dívidas do que ativo. E um outro ponto também é a distorção, é a gente olhar se esse indicador não está extremamente baixo, como por exemplo o valor abaixo de 0,8, abaixo de 0,7, mostra que os ativos que a empresa tem, o valor contábil dela é superior ao valor de negociação do mercado. Significa que os terrenos, prédios, equipamentos, estoques que ela tem vale mais do que ela está sendo cotada na bolsa de valores. Seria como se ela tivesse cotada com arbitragem, ou a gente chama de quase gratuita, porque ela é mais barata para a gente comprar do que ela vale na vida real. Então toda vez que esse indicador estiver abaixo de 1, a gente sabe que essa ação está sendo negociada com um valor muito baixo. Aqui eu deixo uma dica importante: empresas de tecnologia que não precisam de muitos terrenos, muitos materiais, muitos prédios, muitos carros, etc., elas vão ter esse valor de indicador muito mais elevado, 4, 5, 6, 7. Agora, se for uma empresa, por exemplo, automobilística, uma empresa industrial, preste atenção nesse indicador. Neste caso, esse indicador vai ser bem mais importante para empresas que possuem muitos ativos. Abaixo de 1, então, uma empresa está negociada com um valor bem interessante. Mas cuidado se esse valor também não é abaixo de 0,6, 0,5, pode ter algum outro problema intrínseco. Por isso que a gente não olha nunca um indicador, a gente olha vários indicadores para selecionar as melhores ações do mercado. Aqui na minha tela você está vendo o valor de price to book, então o valor da ação sobre o valor contábil com uma interrogação, porque para setores de tecnologia, setor financeiro, setores que não precisam de muitos ativos, esse indicador não é tão recomendado para você analisar uma ação, mas sim ações que precisam de muitos ativos para serem analisadas, que o business precisa de muitos ativos, assim você vai analisar de uma maneira mais assertiva olhando esse indicador. Não esqueça que no site da Tiba você pode não somente filtrar as ações de acordo com esse indicador, assim como você pode olhar o valor desse indicador para todas as empresas negociadas na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos. Se você quer analisar as empresas a fundo, o link da Tiba está aqui na descrição desse vídeo. E se você quer uma análise, uma consultoria da sua carteira, se você não sabe por onde começar, você pode contactar a minha consultoria de investimento de longo prazo do Renda Gringa. Só clicar no link na descrição do vídeo para fazer sua pré-inscrição. A gente se vê no próximo vídeo sobre uma análise de um próximo indicador financeiro. Até a próxima!